Olá, boa noite a todos. Mais uma live hoje especial, uma live importante, uma live que faz muito sentido para aquela mulher que tem prótese mamária e também para aquela outra mulher que gostaria de colocar uma prótese e agora está bastante confusa com toda essa situação. Eu vou dar uns minutinhos, vou explicar um pouquinho como vai ser a live enquanto as pessoas vão entrando e a gente depois vai falar um pouco sobre o BIA-ALCL em português, em inglês, a gente explica depois o que significa e depois a gente deixa para as perguntas, tá ok? Que eu acho que vão ser importantes, que vocês se comuniquem, perguntem as dúvidas que restarem da apresentação da live. Tá? Essa live é uma prestação de serviço nossa, com todo carinho para vocês, e a gente considera que é de utilidade pública, porque apesar de eu não estar falando pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a gente está definindo todas as condutas que vão ser colocadas hoje, todas as rotinas, todas as propedêuticas, ou seja, todas as formas de investigação do BIA-ALCL, vão ser feitas de acordo com as normas do FDA, da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, Brasileira de Cirurgia Plástica, enfim, sobre todo aquele corpo de evidência que existe hoje. Ok? Vamos lá, obrigado pela presença, o pessoal já está chegando, Sônia, a Helena, Solange, ok, a Renata Espinosa. Oi, Bessa, como é que você está, querido? Tudo bom? Saudade! Viva Ribeirão! Lidinha, tudo bem, querida? Boa noite, Helena! Vamos lá, vamos esperar um pouquinho mais, as pessoas irem entrando. A gente vai introduzir um pouquinho o tema para vocês dessa live. Lembrar para todos vocês que os nossos canais todos vão transmitir essa live, que são o Instagram, o Facebook e também o YouTube. Em todas essas plataformas você vai poder assistir. Lembrando que no YouTube ela é permanente, está sempre lá, é fácil de você clicar, vai clicar o título da live e você vai conseguir assistir. Interessante. Érica, Henrique, beleza? Neide, tudo bom, Neide? Como é que você está? Tudo ótimo. Vamos lá. O que acontece? Há mais ou menos desde 1962 é que existem próteses de mamas, que elas começaram a ser colocadas nas pessoas, nas mulheres. E olha quanto tempo passou até que em 1997 foi diagnosticado o primeiro caso de linfoma anaplásico de células grandes perto de uma prótese. Até então não se sabia nada, absolutamente nada sobre essa doença. O tempo foi passando, havia assim uma percepção, os casos foram aumentando, mas havia assim uma percepção de que era alguma coisa extremamente rara demais e começaram a pesquisar, mas somente, prestem atenção, somente no ano de 2016 a Organização Mundial da Saúde considerou o linfoma anaplásico de células grandes relacionados a um implante de próteses mamárias uma doença específica. Ou seja, a partir daí, o BIA-ALCL se tornou uma doença específica, que não existia antes. Olha quão novo é esse dado. Há tão pouco tempo se sabe, então, sobre essa doença. Mas antes que o alarme se torne inevitável, vamos falar algumas coisinhas bem práticas que são importantes para vocês manterem a calma. Em primeiro lugar, o LCL, o ALCL, que é o linfoma, vamos chamar só de linfoma anaplásico, que é mais fácil. O ALCL, ou linfoma anaplásico de células grandes, é uma doença bastante indolente, bastante quietinha, mineirinha, vai devagarzinho, ela não é uma doença que surge abruptamente e grande, um tumor, uma massa, não é assim. 70% dos casos de linfoma anaplásico ocorrem com a formação de líquido ao redor da prótese. É a primeira coisa que acontece em 70% dos casos.
Os outros casos que podem dar sinais de que tem um linfoma é vermelhidão na pele, úlcera, uma massa e só em casos muito mais avançados, linfonodos axilares, supraclaviculares, etc. A Cíntia já perguntou aqui quantos casos existem no Brasil. Olha, documentados mesmo, existem 3 casos. Tá? Agora, admite-se que existam mais casos. As coisas estão muito novas, Cíntia, então tem que se ter paciência. É provável, é certo, na verdade, que haja mais casos, talvez uma dezena, mas assim, documentados, que estão publicados, etc., que foram bem documentados 3 casos. Ok? Então, como é um tumor, como é um câncer bastante indolente, bastante devagar, ele realmente acaba sendo diagnosticado através do líquido, que pode ocorrer ao redor da prótese, através de uma punção, a gente vai falar um pouquinho mais disso, e o prognóstico é muito bom, A taxa de sobrevivência, de cura do linfoma, ao se retirar a cápsula, porque vamos deixar claro, o linfoma anaplásico não é uma doença da mama, é uma doença da cápsula que envolve o implante. Não é uma doença da mama, não câncer de mama, não tem nada a ver. Sônia, não tem nada a ver, querida, você não precisa ficar preocupada, uma querida amiga nossa, porque o câncer de mama é algo bem estabelecido, é uma doença da glândula mamária e o linfoma de células anaplásicas, de células grandes, ele é uma doença da cápsula, não é uma doença da mama. Então, fiquem tranquilas em relação a isso, em primeiro lugar. E quando se retira a cápsula, quando se faz uma cirurgia que retira-se totalmente a cápsula e o implante, obviamente, o que acontece? A cura é extremamente grande. As taxas de sobrevida, a gente fala sobrevida porque é câncer, mas a gente não fala de cura, são acima de 95% em 5 anos. É extremamente eficaz. E como a gente não tem muito tempo ainda de história do linfoma, oi Fernanda, tudo bem? Que exames vamos fazer? Vamos falar já. Como não tem muito tempo de história, a gente vai precisar um pouquinho mais de tempo e eu vou explicar quando se faz ou se fazem tratamentos complementares para esse linfoma, como a quimioterapia e a radioterapia em casos mais graves, tá bom? Fernanda, que exames que se faz? Antes de falar dos exames, vamos lá. Vamos falar primeiro quais são os sintomas. Vamos deixar bem claro. 70% dos linfomas anaplásicos de células grandes ocorrem com uma formação abrupta, rápida de líquido ao redor da prótese. E pode ser uma prótese só e raramente, olha que interessante as duas. Então, esse é um primeiro sinal de um aumento súbito, abrupto de líquido ao redor da prótese. A pessoa, a mulher, acorda com uma mama muito maior. Então, isso tem que ser pensado. Bom, ok. Importante ainda lembrar que o linfoma de células grandes, anaplásicas de células grandes, ele é mais comum após 1 ano de implantes. E a média de tempo para ele surgir é entre 8 e 10 anos. Pode surgir até depois de 30 anos, já está bem relatado, mas é muito mais frequente ocorrer depois de 1 ano e a média, principalmente, é em torno de 8 a 10 anos, ok? Dito isso, como é que a gente faz um diagnóstico de linfoma de células anaplásico de células grandes? A paciente tem essa queixa de mama grande com líquido que surgiu de repente, já tem mais de 1 ano de implante, de cirurgia. Ela tem que procurar o cirurgião plástico dela, tem que procurar para que esse cirurgião plástico peça ultrassom, em primeiro lugar, e, se for o caso, guiar uma biópsia, ou melhor, uma punção, para recolher esse líquido, para fazer um exame desse líquido, para poder começar a se pensar num diagnóstico. Se esse líquido funcionado desse líquido que ficou ao redor da prótese vier negativo para células tumorais de linfoma, do linfoma anaplásico, é um seroma tardio, não se trata de câncer, se trata de um linfoma tardio, que é muito, muito mais comum, ok?
Pensem bem, há tantos anos existem próteses. Se fosse todo o líquido que se forma, fosse de linfoma, a gente já teria esse diagnóstico desde 1962, quando se colocam próteses. Não é assim, né? Calma. Então, vai lá. Você pegou, acordou com o líquido ao redor da prótese, já tem mais de 1 ano, 2, 3, 5 anos, 8 anos, 9, e foi até o cirurgião plástico. O cirurgião plástico, Cíntia, já responde sua pergunta já. O cirurgião plástico indica uma punção guiada por ultrassom desse líquido, o líquido chega, o resultado chega desse líquido, e das duas uma, ou ele é negativo para as células tumorais, ou ele é positivo. Se for ou é inconclusivo. Se for inconclusivo, é importante a ressonância magnética, porque a ressonância magnética ela amplia a visão sobre a lesão, que é, repito, uma lesão ao redor do implante, na cápsula. Muitas vezes, nem na cápsula existem células tumorais, só no líquido. Interessante. Então, se for inconclusivo, a ressonância. Ok. Se for negativo, um seroma tardio. Que bom, nada a fazer, é o tratamento convencional de seroma tardio, que depois a gente um dia pode falar numa live só para isso. Ou num vídeo. Agora, numa ocasião onde sejam positivos os indícios de células tumorais, aí tem que se tratar. E qual é o tratamento? O tratamento para o linfoma anaplásico de células grandes é a ressecção desse implante com a capsulectomia, ou seja, com toda a cápsula que envolve o implante. Ok? Esse tratamento faz, como já disse, uma sobrevida muito grande, é praticamente uma cura do linfoma. Certo? Nos casos que são raros, graças a Deus, onde a doença já não está apenas localizada na região periprótese ou da cápsula ou do líquido, e já existe uma infiltração de linfonodos ou uma massa ao redor da prótese. Nesses casos é necessário uma associação a uma equipe oncológica de preferência e que se possa retirar o implante, a cápsula, a massa tumoral se houver, que realmente é muito raro, é bem mais raro, ainda bem, e os linfonodos, se for o caso. E além disso, essa paciente, essa mulher vai entrar num protocolo, provavelmente, de quimioterapia e eventualmente de radioterapia também, para que se erradique o problema, ok? Então, é isso. Hoje, a incidência de câncer de linfoma no mundo, quantos casos existem? Aproximadamente 700 casos documentados. Fran, doutor, é só quem usa implante? Sim. Esse linfoma, especificamente, que é o BIA-ALCL, é um linfoma só de prótese. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da diferença de próteses, porque não são todas, tem essa questão que é fundamental, não são todas as próteses, todos os tipos de próteses que produzem linfoma, dentro da raridade do caso, ok? Então, as pacientes que precisarem de um acompanhamento de quimioterapia e radioterapia, elas vão fazer esse acompanhamento para poder obter a cura, ok? Gente, olha uma das grandes mensagens que eu queria deixar claro para você, tá? Fernanda, qual prótese específica? Veja bem, eu vou mostrar para vocês, existem 2 tipos, basicamente, de prótese, tá? Poderíamos classificar em 3. Aquelas próteses bem antigas, que são próteses lisas, que já não se usa muito, totalmente lisa, praticamente transparente, porque elas não têm nenhum tipo de textura, ok? São implantes lisos. Existem os implantes que são microtexturizados ou também chamados, alguns deles nanotexturizados como esse. Eles são bem transparentes, como você pode ver, dá para ter uma ideia de que tem uma gravata vermelha atrás da prótese. E eles são nanotexturizados, são considerados por uma classificação da ISO, agora de 2018, implantes lisos, ok? Não há nenhum relato na literatura médica, até o momento, de qualquer caso de linfoma anaplásico de células grandes
em próteses lisas ou nanotexturizadas. Não existem. Não existem casos. Os casos que existem, todos são de próteses macrotexturizadas. O que é uma prótese macrotexturizada? É essa daqui, ó, é uma prótese rugosa, tá? Talvez você possa ter uma ideia daí que ela é mais espessa, tá? A gente toca na prótese e a gente percebe que ela tem uma textura. Cíntia, doutora, a prótese da Mentor é uma boa marca? É uma boa marca, é uma excelente marca, é uma das líderes do mercado. Assim como a Allerga era, acho que talvez deu algum problema, mas em relação à liderança, mas a Allerga também é uma marca grande, né? O problema foi que esse estudo que promoveu um recall das próteses da Allerga foi inicialmente patrocinado pela própria Allerga. E a pesquisa foi feita nos Estados Unidos pela FDA e se comprovou que a maior parte das mulheres que tinham linfoma, a maior parte eram próteses da Allerga, mas tinham de outras marcas também, e todas eram texturizadas. Fala, Rodrigão, tudo bem? Todas eram texturizadas. E é isso que fez com que o FDA solicitasse a recolha de todas as próteses que foram pesquisadas, que não são todas. Existe uma gama das próteses da Allerga que não tem problema, que não deram problema nenhum, mas principalmente a Biocell, a Natrelli, que é uma linha que foi muito vendida no Brasil. Então foi retirada do mundo todo, ok? A Motiva, Fernanda, não, eu não estou fazendo aqui nenhuma propaganda, não tem conflito de interesse com nenhuma empresa, ok? Então a Motiva não é macrotexturizada, Fernanda, a Motiva é nanotexturizada. O implante da Motiva que a gente tem aqui é um implante nanotexturizado, que é considerado por essa classificação da ISO de 2018 um implante liso. E não há absolutamente nenhuma evidência de que esses implantes causem o linfoma. Ok? Tudo bem, Fernanda? Respondida essa questão? Vamos lá. Eu queria também considerar o seguinte, pensem bem, a Sociedade Americana, a ISAPS, que é a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, vamos lá, deixa eu gravar. É normal, após 7 meses de cirurgia, ainda sentir pontadas na mão diariamente? Cíntia, essa pergunta procede, ok, mas não é algo tão fora, tão impossível. O que você deveria fazer, Cíntia, era procurar o seu cirurgião plástico e checar, através de exames, se está tudo bem, se tem alguma dobra, se tem alguma coisa que justifique essa dor, né? Ok, e se não tiver nada, calma que a tendência é passar. Tudo bem? Depois a gente responde mais. Mas como eu estava falando, a ISAPS, ela fez uma pesquisa em 2016, um censo grande, e comprovou, por esse censo, por essa pesquisa, que aproximadamente 1,5 milhão de mulheres colocavam implantes todo ano no mundo. Tá? A Leteia, é indicada a troca de prótese macrotexturizada ou simplesmente acompanhamento? Boa, ótima pergunta. Espera aí que, Soninha, além dos exames de rotina que nós usamos da prótese acima de 40 anos, já fizemos, que fazemos todos os anos, a necessidade de outro tipo de exame específico? Beleza, vou guardar essas duas aí e já respondo para vocês. Mas enfim, 1,5 milhão de implantes anuais. Implantes não, de mulheres. Multiplica por 2, né? São 2 mamas. Então, nós estamos falando só de estética, sem contar as próteses colocadas em reconstrução de mamas. Nós temos aí uma média de 3 milhões de próteses colocadas ao ano. Isso foi um censo de 2016, mas provavelmente isso tenha só aumentado de lá para cá. Nesse mesmo censo se comprovou que no mundo, em 2016, provavelmente haveria algo em torno de 35 milhões de mulheres com implantes. 70 milhões de próteses, falando de cirurgias estéticas. E até 2016 não se tinham ainda sequer, provavelmente uns 200, talvez, um pouquinho mais de casos documentados do via LCL. O que você quer dizer, Devantel? Eu quero dizer para vocês, mulheres, terem calma, tá? Não é porque vocês têm implantes de macro textura que vocês têm que sair correndo, Aletheia.
Não é assim. Qual é a conduta, o guideline, o roteiro, o algoritmo, você quer chamar do que você quiser, para você fazer o seu acompanhamento, o seu follow-up? É o seguinte: tenha prótese macrotexturizada ou nanotexturizada ou lisa, não importa. Você tem que passar com o seu cirurgião plástico rotineiramente. Vocês que me acompanham, que são meus pacientes, sabem e vão lembrar, eu nunca dou alta para pacientes que têm prótese de mamas. Eu sempre peço para que elas retornem depois daquele primeiro ano, que é mais assim, que a gente dá mais cuidado, tem que ter mais atenção, que vocês retornem 2 vezes por ano, no primeiro semestre e no segundo semestre. Por que esse follow-up? A gente gosta de usar um verbo que é um neologismo, na verdade, que se chama preservação. É uma atitude de atenção, de segmento, de acompanhamento, chame de manutenção se vocês quiserem, mas essa atitude, essa preservação faz com que a gente possa fazer diagnósticos mais precoces de contratura capsular, que de fato é muito mais incidente, não tem nada a ver com câncer. E agora vai entrar na nossa rotina também a pesquisa de linfoma quando necessário. E repetindo para você, senhora que perguntou, os exames que a gente deveria fazer, complementares, seriam apenas e tão somente para o linfoma, para aquelas mulheres que têm líquido subitamente aparente ao redor da prótese, ou uma massa tumoral, ou um linfonodo que apareceu próximo na axila ou na região supraclavicular, que seja, do pescoço. Esses casos precisam ser avaliados através de ressonância magnética e, depois disso, se confirmados, um PET scan. E aí toda aquela conduta, o ultrassom é sempre básico, né? Mas uma ressonância e talvez um PET scan sejam necessários naqueles casos confirmados. Não vai fazer PET scan em todo mundo. Vamos lá, deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, peraí. Perdi uma perguntinha aqui, mas já volta já. Sônia, respondi? Tá tudo bem? Beleza. Bom, então, gente, vejam, não há motivo de alarde. É fato, é bem verdade que os casos vão aumentar. Por quê? Porque as notificações vão ser mais intensas, vão ser mais precisas. Os médicos agora, os cirurgiões plásticos e as pacientes vão ficar muito mais atentas a essa questão. Então, é provável que a gente consiga notificações mais precisas e o número aumente um pouco. Eu vou dar um dado interessante daquela pesquisa que eu mencionei de 2016. É uma pesquisa, essa pesquisa especificamente australiana. Ela mapeia todos os casos de BIA-LCL no mundo todo. E eles encontraram um dado importante. Na Escandinávia, nos países escandinavos, que praticamente só usam próteses macrotexturizadas, como essa daqui, que eu mostrei para vocês, não tem casos ainda relatados de BIA. E eles são extremamente rigorosos. Deixa eu só ver aqui, aproveitar a oportunidade, me disse se é normal a mama formigar após correr, fazer exercícios. Tenho 6 meses de cirurgia, sensação de que as mamas balançam, né? É normal, querida, é normal, pode acontecer. Oi, Renatinha. Doutor, como consigo identificar o tipo de prótese só no certificado que você me entregou? Bom, lá tem realmente todos os dados. Nós temos também, eu estou falando nós porque a Renata é minha paciente, a gente tem no seu prontuário tudo documentado, né? E pelo que eu me lembro, Renata, é provável que você tenha uma prótese macrotexturizada, porque a prótese nanotexturizada que nós usamos, que eu mostrei para vocês agora, já falo da sequela Eva, ela é uma prótese que só chegou ao Brasil em julho, agosto de 2017. Até antes disso nós não tínhamos. E por várias conjunções a gente acabou optando por usar esse tipo de prótese desde o início. E deixamos de usar as próteses macrotexturizadas, a gente já não usa já há 3 anos, 2 anos, perdão. Mas enfim, é isso, você provavelmente tem uma prótese macrotexturizada, Renata, eu não me recordo exatamente a marca, e para você é recomendável, como sempre faço, você sabe disso,
peço para vocês retornarem para a gente fazer as avaliações de sempre, não é? A Eva perguntou para mim se tinha que, se pode deixar alguma sequela o tumor mesmo que tratado. Quando a gente fala de câncer, a gente está falando de uma doença grave, apesar de ter um excelente prognóstico. O linfoma é uma doença grave, se não trata, mata. Então, ela tem que ser tratada rápido. A grande e importante mensagem que tem que ficar na cabeça de vocês, que eu tenho que deixar, tem que se fazer diagnósticos rápidos para poder ter a cura do problema, a cura do linfoma. E aí, muito, muito provavelmente, sem sequelas. Agora, imagine aquela situação onde, por algum motivo, a paciente não percebeu, a coisa evoluiu mal, demorou-se para fazer um diagnóstico, a doença está disseminada. É óbvio que pode haver sequelas, né? Deixa eu ver aqui. Alguém me perguntou, acho que foi a Leteia mesmo, se tinha que tirar a prótese macrotexturizada. Repito, não. Ninguém tem que tirar a sua prótese. Vocês têm que ir ao consultório da sua cirurgia plástica para poder fazer um bom follow-up, um bom segmento, uma preservação. Lembrem disso. Fazendo isso a cada 6 meses, vocês estarão protegidas, E se tiverem um grande azar de cair naquela casuística pequenininha do linfoma, vocês tratam rápido. Oi, Mônica, tudo bem? Doutor, o perfil alto, moderado, relativo à idade, relativo com a idade ou não? O que muda nesses perfis? Bom, essa é uma pergunta de caráter estético, né? Mas, enfim, depende de tanta coisa, Mônica, depende do tipo de pele, depende da estrutura do tórax, depende do tipo de mama. Vamos deixar para falar sobre isso aí numa outra oportunidade? A gente esmiuça essa questão de perfil alto, baixo, extra alto, super alto. A Renatinha, doutor, meus exames estão em dia, acabei de fazer e vou visitá-la em breve. Show de bola. Thaís Ribeiro, me responde, doutor. Vou responder, me pergunta então. Vamos lá. Que mais de pergunta? Vamos fazer só, eu vou levantar um dado aqui que eu achei muito interessante em relação aos locais onde tem a BIA, a LCL. Argentina 6 casos, Austrália 81 casos, olha que interessante, Austrália 31 casos, né? Bélgica 10, Brasil 3, como eu havia falado, Canadá 25. Esses números são de 2018, tá? Final de 2018, dezembro. Talvez alguma mudança, obviamente tem alguma mudança daí. Vamos lá. Chile 2, a China nenhum caso, interessante, porque eles também colocam bastante. Colômbia 6 casos, República Tcheca 1, a Dinamarca tem poucos casos, tem 7 casos, é um dos países escandinavos, mas tem 7 casos. E é importante, a França 55 casos, a Itália 28, a Holanda 40 casos, a Nova Zelândia 13. É interessante, nos Estados Unidos, quando foi feito esse estudo, 257 casos. Bom, e o total até então eram de 656 casos, tá? Sendo que desses 656 casos diagnosticados, 17 vieram a óbito. Vamos lá. Oi, Sara, tudo bom? Deia, tudo bom? Vamos lá. Eu perdi sua pergunta de novo, mas eu vou responder já para você. Vivi, outra coisa que eu devo fazer nesse momento. Vivi, você tem que fazer um ultrassom, basicamente, tá? Não precisa pensar em nada se você é assintomática, ok? Se você não tem sintoma nenhum, faça ultrassom. Se o seu cirurgião plástico te indicar uma ressonância, ok. A mamografia é um exame que faz parte da rotina de toda mulher a partir dos 40 anos aqui no Brasil, essa conduta. Entretanto, é um exame que não é tão legal para ver a questão de linfoma, tá? O melhor é a ultrassom e a ressonância. Vamos lá. Deixa eu ver mais aqui. Renatinha.
Lacos, o nome é tão difícil que eu não sei o que é. Doutor, estou muito apavorada com essa notícia. Triste, com medo, vontade de tirar as próteses. Mas medo de outra cirurgia. Adquiri uma ansiedade terrível por isso. Só tenho 6 meses de cirurgia. Querida, de coração, não fique assim. Não fique ansiosa. Não é motivo para isso. Essa ansiedade não procede, não tem o porquê, é muito pouco o caso. Eu não queria fazer essa comparação, mas quando a gente pensa na quantidade de lixo que a gente coloca dentro da gente, né, o dia todo, açúcar, gordura, cigarro, fumaça, esse meio ambiente xenobióticos que estão nessas garrafinhas aqui, ó, só para mostrar, tá? Eu estou tomando uma garrafinha de vidro, tá? Isso causa mais câncer do que você pode imaginar. E se a gente ficar pensando nisso, a gente fica louco. Então, veja, repito, a incidência é baixa, o prognóstico é excelente para um linfoma e você não tem por que ficar ansiosa. Você tem que ficar esperta, atenta e não desgrudar do seu cirurgião plástico. Eu acho isso. É assim que a gente procede, então eu tenho o direito de falar. Uma vez que você faz uma cirurgia, você tem que ficar sempre, eu recomendo, repito, a cada 6 meses, indo ao cirurgião plástico, fazendo os exames de rotina que são indicados, se for assintomática. Se for sintomática, querida, aí não, né? Aí corre para o cirurgião plástico e faz a pesquisa que eu mencionei. E vou repetir porque algumas pessoas entraram nesse caminho. O sintoma mais importante, formação abrupta de líquido ao redor da prótese. Essa formação abrupta de líquido ao redor da prótese faz 70% dos casos de suspeição, de suspeita. Mas cuidado, não é todo mundo que tem líquido ao redor da prótese que vai ter linfoma, gente. Não é assim, tá? São poucos os casos, mas quando eles acontecem, a formação de líquido é uma das coisas mais relativamente fidedignas ao linfoma. Foi lá, viu que tem líquido, funciona o líquido com o guiado pelo ultrassom, faz o exame do líquido. O líquido deu negativo, calma, não tem nada, é somente um seroma tardio que eventualmente pode acontecer. E são outros motivos, tem mais a ver com reação inflamatória inespecífica do que com qualquer outra coisa. E deu positivo, ok. Vai fazer um PET scan, vai investigar direitinho, vai fazer a cirurgia de ressecção total do linfoma, da prótese e do líquido e da cápsula. E se for só aí, se a coisa parou por aí, você está praticamente curado, ok? Não é o seu caso, você não vai ter nada disso. E não fique ansiosa, tá bom? Thaís, doutor, fiz minha cirurgia 5 anos atrás e nunca fui em outro médico. Como posso saber se ainda é válida essa prótese? Thaís, eu não sei que tipo de prótese, mas provavelmente tem sido uma prótese de ótima qualidade. Normalmente, as próteses colocadas há 5 anos, elas são de uma durabilidade grande. Não existe bola de cristal para dizer quanto tempo dura uma prótese, gente. Não existe isso, tá? A prótese pode durar 10, 15 anos ou mais. O importante é que quando ela der sinais de envelhecimento, você vai estar sabendo, porque você está acompanhando rotineiramente com o seu médico e ele vai falar para você assim, olha querida, hoje tem alguns sinais que a gente está vendo aqui que não existiam há 6 meses de envelhecimento da prótese, etc. Vamos fazer outros exames, talvez uma ressonância, e vamos a partir daí pensar numa troca? Sem estresse, sem correria, tá? Mas provavelmente esteja válida sim. E volta no médico, lá do teu médico, tá? Para fazer a avaliação. Oi, tudo bom, Ali? Como é que você tá? Tudo jóia? Doutor, minha prótese está com pinça. O que devo fazer? Coloquei há 5 anos. Bem, eu entendi que deve ter alguma coisa pinçando, né? Deve estar te incomodando. Você deve voltar. Oi, Aline, tudo bom? Linda. Eu acho que você deve voltar ao teu médico e fazer todos os exames que ele te indicar. E entender por que está sentindo esse pinçamento na mama. Acho que é isso. É uma sensação, talvez. Né? Lembrando, pessoal, essa live é para a gente falar um pouco sobre o linfoma, tá? Mas é claro que a gente puder responder para vocês em relação a prótese de mama, de aumento, que seja, a gente vai tentando responder, tá? Vamos lá.
As sequelas, a Rê já perguntou. Ok. Oi, Soninha, tudo bom? Como é que você está? Bastante paciente minha aqui, que bom, fico feliz. Vamos lá. A Luísa Riso perguntou o seguinte: a marca Silimed é macro texturizada? É macro texturizada. É macro texturizada e a Silimed tem uma característica, dentro daquela classificação da ISO que eu te falei, é provavelmente a prótese que tem a maior macro textura. Okay? Existe uma outra classificação, não vou entrar em detalhe porque é muito técnico, onde por microscopia eletrônica, um scanner de microscopia eletrônica, se faz uma medida dos cumes e dos vales da prótese. Tá? Porque a prótese não é assim uma textura por igual, existem altos e baixos. E a marca da Silimed, ela apresentou, e eles classificaram em 4, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. O grau 4 é o da Silimed. E calma, tá? Mas todas as próteses investigadas grau 4 apresentaram uma incidência maior, uma chance maior de linfoma de células anaplásicas de células grandes. Tá? Enquanto hoje se admite que as próteses macrotexturizadas produzem uma incidência de linfoma de 1 para talvez 3 mil, de 3 a 30 mil, a coisa está bem ainda nesse ponto. As próteses que têm uma superfície 4 escaneada pelo scanner de microscopia eletrônica ou por tomografia computadorizada tem uma incidência de 1 para 2.238, aproximadamente isso aqui. Deixa eu ver aqui na minha... 2.832, para ser sincero, para ser exato. Beleza, Luísa? Respondi. Mas tem que trocar? Não, Lu, não tem que trocar. Você tem que acompanhar. E, por sinal, está demorando, né? Tem que voltar para a gente ver você e, se for o caso, pedir alguns exames. Tudo bem, querida? Vamos lá. Doutor, o senhor utilizou a Silimed. É isso mesmo. Eu utilizei a Silimed por muitos anos. A Silimed no Brasil, ela foi a prótese mais utilizada, a líder total de mercado, e ainda é no Rio de Janeiro, onde a fábrica é lá, e principalmente as próteses de poliuretano. E quando eu usei a Silimed, a maior parte, 90 e poucos por cento das vezes, foi a de poliuretano que a gente usou, né? Que é a textura de poliuretano. E é uma prótese texturizada, porém não é de silicone, é de poliuretano. Aí você vai me perguntar, Luísa, a prótese de poliuretano também corre esse risco? Corre esse risco. Então, é um risco pequeno, repito 1000 vezes. Mas, sim, por isso mesmo, todas as mulheres, mesmo aquelas que têm implantes lisos, tem que fazer a tal da preservação que a gente estava falando, acompanhar, seguir, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema com relação a isso. Vamos lá. Vamos ver se vocês têm mais algumas perguntas. O que vocês quiserem perguntar sobre esse assunto, a gente vai falando aí, tá bom? Eu não sei o que a Fernanda quis perguntar aqui, alguma prótese específica, talvez sobre aquela questão que causa, ou que pelo menos até hoje, foi a que se percebeu que tem mais casos, que é a Biocell, a Natrelle da Allergan, né? Isso, a Franzinha já respondi. Vamos lá. A Cíntia está fazendo uma consideração aqui. Doutor, mas o número de mulheres que estão fazendo uso de prótese tem aumentado muito. Decorrente disso, o número de linfoma irá aumentar também. É algo que não tem como prevenir? Isso que me preocupa. Legal. Tudo bem, Denise? Ó, a partir de hoje, hoje que eu digo atualmente, contemporaneamente, todas as grandes marcas de prótese estão fabricando próteses nano ou lisas, nanotexturizadas ou lisas. Começa aqui. Então, eu acredito, honestamente, Cíntia, que no futuro próximo, mas muito próximo, que
que não vai passar muito de 1 ano, 2 anos, é a minha opinião pessoal, não vão mais haver próteses texturizadas das que foram pesquisadas e das que se encontraram em linfoma. Eu acho que é muito provável que as próteses sejam só lisas ou nanotexturizadas, ok? Para que a gente evite esse risco. Eu acho que é a melhor prevenção, né? Vamos lá, quem mais quer perguntar alguma coisa? Valeu, Ricardo, boa. A Fran Batista, mas é fácil em mulher ou em homem? Ok. Como eu falei, não importa, vamos supor que um transexual põe a prótese, ok? A gente está falando de uma pessoa que nasceu homem e que optou por ser um transgênero, intersexual, enfim, e acaba colocando próteses, tá? É a mesma coisa, não tem uma predileção pelo sexo feminino, tá? A gente ainda não conhece toda a questão da causa, o porquê algumas populações não têm, como eu falei, a Noruega, por exemplo, mas a gente vai pesquisar sobre isso, mas por enquanto não existe discriminação de sexo. É que realmente é muito menos frequente a prótese no sexo biológico masculino do que no feminino, né? Mas é isso aí mesmo, para os dois. Márcia, vamos lá. Vamos lá, pessoal, 40 minutos de live já, Jesus, como voa, vai muito rápido, né? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Oi, Fátima, tudo bom? Fabi Zanola, quanto tempo? Tudo bem? É bom ver o pessoal que faz tempo que a gente não tem visto aparecer. Tudo bem, Gabi? Ok, aqui o pessoal da Agape Cirúrgica, tudo bem aí? Como é que tá, Max? A prevenção nós já falamos, né, Oliveira? SOS. É só realmente o acompanhamento, tá? Vamos lá. Opa, tudo bom? Aqui, olha aí, tanta gente legal aqui. Dona Inês, veio, né? Ok. Repetindo para a Cintia, para quem não ouviu antes, quantos casos existem no Brasil? No Brasil, 3 casos documentados. A gente sabe de ouvir falar em congressos, essa coisa não é documentação, então a gente não pode falar que existem mais, mas 3 casos documentados, tá? Isso aí. Bom, gente, vou aproveitar enquanto vocês não perguntam alguma coisa a mais aqui para mim, quando não surgem perguntas novas. Manu, tudo bom, linda? Saudade. Hoje eu te ligo ainda, esqueci. Su, tudo bem com você, querida? Bom, vamos lá. Lembrar vocês, tudo bem, Danila? Como é que você tá? Tudo jóia? Mo, tudo bom, linda? Beijo. Vamos lá. É importante que vocês lembrem, tá, que a gente tem canal no YouTube para vocês, por favor, entrarem lá, se cadastrarem para receber as notificações. Tem algum lugar lá no YouTube que vocês se inscrevem. Aí vocês, toda vez que tiverem um vídeo novo, vai chegar para vocês e vocês podem assistir. A gente vai ficar muito honrado com isso, tá? É só seguir Dr. Dr. que vocês vão entrar no YouTube, tá bem? Vamos lá. Que mais de pergunta? Vamos lá. Assim, já falando com ele. Bom, vamos fazer então, começar um resuminho da história? Vamos? Para vocês que ficaram aí até o fim. Vamos lá. O linfoma de células grandes, anaplásico de células grandes, conhecido pela sigla em inglês BIA-ALCL, é um linfoma raro, de excelente prognóstico quando tratado a tempo. Se demora de fazer um diagnóstico, se o diagnóstico é retardado, as coisas não vão tão bem assim, tá? Ele é um câncer, ele pode matar se não for tratado adequadamente. Davantel, e como eu faço para prevenir? A pergunta foi feita, mas a gente vai repetir, isso é importante. Para prevenção, é importante que você não descolhe da sua cirurgia plástica. Porque é só desse jeito que você consegue fazer um diagnóstico precoce, antes mesmo de que aconteça algum sintoma. É bem provável.
Porque muitas vezes o líquido não se forma abruptamente, como se parece. Ele vai formando devagarzinho, dia após dia. Chega um dia que você acha que ele se formou de uma noite, de uma hora para outra. Não é bem assim. Então, procura seu cirurgião plástico o tempo todo e fica colado, pelo menos a cada 6 meses passa com ele, tá? Essa é a melhor forma de prevenção. Uma vez que se faça um diagnóstico de linfoma, a melhor conduta terapêutica é a retirada da prótese e a retirada de toda a cápsula que tem ao redor. Se a doença estiver localizada só nesse espaço, o que é o mais comum, vamos deixar claro, praticamente você está curada, a pessoa está curada. Tá? Agora, se a doença tiver sido retardado o seu diagnóstico, vai ser mais difícil o tratamento, vai depender, além disso tudo, de quimioterapia e radioterapia também. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver se temos perguntas residuais que eu posso ter deixado aqui por responder. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que a gente respondeu tudo. O pessoal do Facebook vai fazer as perguntas e a gente vai responder depois. Eu vou escrever as respostas e quem conseguiu entrar no Facebook aqui, beleza, a gente vai já responder alguma coisa e depois responde particularmente mesmo, tá bom? Ok? Quanto tempo, Marcel? Deixa eu agradecer aqui ao Marcel. Marcel, estou no estúdiozinho dele aqui, top. A gente conseguiu fazer aqui consegue transmitir ao mesmo tempo para o Facebook. Ele já está gravando, já vai colocar logo no YouTube também. E isso eu não conseguiria fazer sozinho em casa. Então a gente pode atender aos públicos, né, que preferem o Facebook ou o Instagram. Obrigado, Marcel. Quando vocês precisarem de uma pessoa que cuida integralmente das suas mídias, pode perguntar pelo Marcel, eu passo o telefone para vocês depois, tá bom? Quantos minutos aí, Marcel? Já foi 50 minutos? A Val está perguntando assim, o que é uma prótese antiga? Prótese antiga não existe uma definição específica para prótese antiga, mas vamos pensar que uma prótese, nós temos 6 gerações de próteses, tá? Desde a primeira, colocada em 1962, até agora 6 gerações vieram. Uma prótese antiga é considerada da 3ª geração, algumas da 4ª, que já tem mais de 15 anos, certamente tem mais de 15 anos, tá? Mas eu tenho pacientes que têm mais de 15 anos, próteses antigas, que estão bem, e acompanham e estão sempre bem, tá bom? Vamos lá. Janete, tudo bem? Vamos lá. É indicada a troca de prótese, só que respondemos. Eu acho que a gente não esqueceu de nada aqui, né, Marcelo? O que você acha? Não queria deixar terminando nada aqui. Só para falar que acho que eu não deixei muito claro, a que me perguntou, o nome é Laços de Luxo, e aí perguntou se é normal ao fazer exercício sentir que é uma balança. Sim, por sinal, dica boa, hein? Usem top para fazer ginástica, principalmente vocês que gostam de correr, tá? Porque o balanço da mama não é legal para a prótese, tá bom? Ok. Olha a Cecília, tudo jóia. Bom, eu acho que é isso, né, Marcelo? Então a gente vai encerrar a gente vai encerrar aqui a live, tá bom? Obrigado pelo elogio, Tânia. Muito obrigado, tá? 10 anos já, então não esquece de me visitar. Pô, a Nath está aqui também, que bacana. Obrigado pela presença. Pessoal, quero agradecer a vocês, todos que participaram. Se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês gostaram dessa live, compartilhem, que vai estar no ar por 24 horas, depois provavelmente a gente coloca no IGTV. Compartilhe com aquelas pessoas que têm próteses, não importa se é nano, se é macro, se é lisa, precisam todas as mulheres saberem que não é algo que você põe dentro de você e se esquece. Tem que se acompanhar. Essa é a grande mensagem. E não há motivos para pânico, não há motivos para sair correndo. Por último, vou repetir, não há necessidade de troca de prótese se vocês estiverem
sem sintomas, saudáveis, se vocês têm acompanhado, não tem líquido, não tem nenhum outro sinal, não tem vermelhidão na pele, não tem úlcera, não tem nada, não tem gânglio, não precisam trocar as próteses. Quando elas ficarem velhas, Val, tá? Quando elas derem sinais de envelhecimento dentro do corpo da paciente, isso só o médico vai poder falar para vocês, através de exame clínico e de exame laboratorial de imagem, aí sim é a hora de trocar. Aí aproveita para uma prótese lisa, lógico, né? Nem vai ter mais prótese texturizada. É a minha aposta, tá bom? Obrigado pelo elogio, Vivi. É isso. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Deixa eu só ver aqui, tem uma coisa que passou, ainda bem que quando eu fiz minha mamoplastia, essa Dani, não optei pela prótese, não estaria louca, não precisaria estar louca não, tá? Vamos lá. Oi, Dri, tudo bom? Última aqui da Dri, vai? Doutor, e para saber se existe formação de líquido só com ultrassom ou a mulher consegue perceber algo no autoexame? Se tiver muito líquido, sim, Dri. Tem que ser mais, porque é normal, boa pergunta, Dri, é normal ter pelo menos 5 a 10 ml de líquido em praticamente toda mulher, toda prótese tem. O que a gente está falando são líquidos mais exuberantes, de maior volume, 500, 100, 150, 300, no mínimo 100 ml. Aí pode ser que a paciente mesmo no autoexame perceba. Tá? Elza, tudo bom, querida? Você está bem? Se recuperando bem? Bom, oi, Kika, tudo jóia. Agradeço mais uma vez todo mundo que entrou. E se eu não conseguir responder uma pergunta, desculpa, passou aqui batido, é muito pequenininho. A gente vai responder depois para vocês. Beijo grande, fiquem com Deus. Na próxima live a gente vai fazer uma por mês, tá? Eu quero sugestões de temas. Cirurgia estética, pode ser de medicina preventiva, o que a gente chama de integrativa, isso é polêmico, mas a gente pode falar também. Vocês façam o pedido que vocês quiserem, a gente vai correr atrás para fazer a melhor live possível para vocês. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez. Tchau.